Para você que acompanha o Trocando Ideias, você conhece já o nosso formato aqui de bate-papo, de perguntas e respostas, né? Vira e mexe aparece uma pergunta assim um pouquinho mais complicada. Hoje tem uma pergunta aqui, eu não sei o que vai acontecer nesse programa. Pronto, então vamos lá, eu já estou até ficando com medo, hein? É uma pergunta 18 mais, eu acho. É mesmo? É. Vamos ver o que acontece. Para você que não conhece o Trocando Ideias, eu aposto que você vai gostar. Fica com a gente. Bora começar o programa de hoje? Bora. O senhor falou então que qualquer coisa, se o senhor não respondeu, o Felipe responde, ele é experiente. É melhor não, gente. Eu vou começar então com uma pergunta mais tranquila. Eu vou mudar a ordem aqui, deixa eu ver o que eu faço primeiro aqui. Vamos deixar essa aqui para depois. Ó, eu vou então, olha, na pergunta da Andréia, que é uma pergunta mais tranquila. Mais tranquila. Eu vou colocar por ordem aqui de dificuldade, tá bom, pastor Hernandes? A Andréia Almeida Costa nos mandou um e-mail com a seguinte pergunta. Querido Tiago e querido pastor Hernandes, a minha pergunta é sobre revelação. Eu particularmente não me identifico com revelações, mas eu tenho uma parente que fala muito sobre isso, pastor, sobre sonhos, e na igreja que ela vai, tem uma pastora lá que faz revelações de Deus para os membros. O que o senhor acha disso, hein? Pois é, Tiago, isso é complicadíssimo. Complicadíssimo, porque nós não temos novas revelações hoje. Deixa eu ler aqui para você o que Paulo vai ensinar sobre esta matéria, quando ele diz o seguinte, olha, no capítulo 12 de Romanos, versículo 6, ele diz assim, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Está falando do dom de profecia, que é proclamar a palavra de Deus. Quando ele diz seja segundo a proporção da fé, fé aqui é o conteúdo da verdade. Como lá em Judas, batalhar pela fé, batalhar pelo conteúdo da verdade. Então, dom de profecia, que é o que se chama aí de revelação, está trazendo uma palavra, tem que ser de acordo com as Escrituras. Por exemplo, Paulo diz lá em Gálatas capítulo 1, olha o que ele diz, Gálatas capítulo 1, Paulo diz assim, olha, isso é muito sério, ele diz o seguinte, mas, versículo 8, capítulo 1, versículo 8, mas, ainda que nós, está falando ele, Paulo, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldição, seja anátema. Então, como diz o Dr. Billy Graham, a Bíblia tem uma capa ulterior. Está lá no livro de Apocalipse, você não pode tirar nada e você não pode acrescentar nada. Não pode. Agora vamos para Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, capítulo 4, versículo 10, olha o que está escrito aqui. Servi uns aos outros conforme o dom que recebeu como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Versículo 11, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Então não tem novas revelações. Tem esse negócio de, o Senhor me revelou isso, blá, 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 blá. Não. Se alguém quer trazer uma palavra de Deus, abra a Bíblia, leia a Bíblia, explique a Bíblia. Aí você está sendo um profeta de Deus. Isso é profetada. Sonhos, visões e novas revelações estão contrário ao que a Bíblia ensina hoje, porque a Bíblia tem uma capa ulterior, a revelação de Deus está completa. Está lá em Hebreus, capítulo 1, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, agora nos fala pelo Filho. A revelação de Deus foi progressiva até Jesus. A partir de Jesus, não. Cessou a revelação. Hoje nós temos a Bíblia completa. Não tem mais novas revelações. Tá aí, Andréia. A gente ganhou um estudo bíblico aqui. Você não esperava por isso, nem eu, né?
Cheio de referências bíblicas, então volta o vídeo depois e vamos estudar a Bíblia. A próxima pergunta vem do Rafael Lima. Pastor, um conselho para um cristão que está com esgotamento espiritual. Eu estou insensível à palavra de Deus, estou desanimado com a igreja e com tudo isso. Bom, ele está dando um testemunho para nós e obrigado por você ter aberto o coração e partilhado isso. Esse é um assunto, Tiago, complexo, chamado esgotamento espiritual, que às vezes pode estar sensivelmente conectado com até uma depressão. E às vezes a pessoa confunde também isso. Então, é hora de você parar para fazer uma análise melhor de abastecer o tanque. Às vezes o tanque está vazio. E num programa anterior aqui nós falamos de que há pessoas que estão cansadas de fazer o bem. E Paulo diz lá em Gálatas 6, para nós não nos cansarmos de fazer o bem, porque fazer o bem às vezes cansa. Então às vezes a pessoa entra numa rotina de uma agenda tão intensa de trabalho, de atividade, de programação na igreja, e daqui a pouquinho ele está esgotado, ele está cansado, ele está estressado. Então, é preciso dar uma parada. Lá no passado, os nossos irmãos, quando percebiam que estava nesses esgotamentos espirituais, paravam, faziam um retiro espiritual, buscando a Deus em oração, em jejum, para reabastecer a alma, para refazer o coração, para revitalizar a vida espiritual. É preciso dar uma olhadinha aí se você também não está lidando com algum processo de depressão, que é uma doença, que precisa de tratamento. Há um livro que li, Tiago, de um cientista brasileiro chamado A Religião do Cérebro. Está disponível esse livro. Onde ele diz que muitas vezes a pessoa está passando um problema de uma depressão ou de um problema de ordem físico, emocional e psicológico, mental. E a pessoa acha que isso é um reflexo espiritual e lida como se fosse espiritual. Está oprimido pelo demônio. Está em pecado. Perdeu a fé. Tá vazio espiritualmente. E às vezes o problema é um problema de ordem física, que precisa ir num médico para se tratar, cujos reflexos do problema estão atingindo a vida emocional e até espiritual. Então, é necessário ter esse discernimento. O que não pode é você se conformar com esse esgotamento espiritual, a ponto de se decepcionar com as coisas de Deus, esfriar na fé, deixar a igreja e mergulhar num abismo de ceticismo. É hora de você cuidar de você mesmo, cuidar da sua alma, buscar ajuda, buscar um conselheiro cristão, talvez até buscar um médico, para você fazer uma análise mais detalhada do que está acontecendo com você. E voltar-se para Deus, que é o manancial de águas vivas, que tem para você vida abundante. Obrigado, Rafael, que Deus abençoe sua vida. Eu vou para a pergunta da Cleide Oliveira. Eu comecei o programa brincando, falando da pergunta polêmica e tal, mas não tem pergunta difícil, são coisas que acontecem com as pessoas e a gente tem liberdade de tratar disso aqui. Então a pergunta dela é a seguinte: pastor, é possível um nascido de novo ter sonhos eróticos? Seria um tipo de batalha espiritual? E por que isso acontece uma vez que a pessoa ora constantemente e de maneira nenhuma polui a sua mente com esse tipo de conteúdo? Bom, Tiago, então veja bem, é possível que uma pessoa tenha sim sonhos eróticos, até porque nós não controlamos o nosso inconsciente. Se eu pudesse controlar o meu inconsciente, eu desligava o botãozinho das coisas erradas, eu só tinha pensamentos bons, puros, santos, só tinha sonhos lindos, maravilhosos, com os anjos, com o céu, com as coisas de Deus. Aonde está esse controlinho? Mas não é assim que funciona a vida. Não é assim. Então, então é possível que uma pessoa santa de Deus tenha um sonho erótico, um sonho de outra ordem, que não é aquilo que ele quer, não é aquilo que ele busca
não é aquilo que ele crê, não é aquilo que ele deseja para a sua vida. Né? Segunda coisa, nós temos que distinguir agora pensamentos. Não estou falando agora de sonhos, estou falando de você estar acordado e passa pela sua cabeça um pensamento maluco. E não pense você que só acontece com você, não. Acontece com todos nós. Tem hora, Tiago, que eu me escandalizo comigo mesmo. Porque passa na minha cabeça um negócio maluco, eu falo assim, não, eu não creio nisso. Isso não é meu. Eu não quero isso, eu não gosto disso. Mas passa. Passa na sua, não passa? Passa na cabeça de todo mundo. E aí eu gosto do que Mark Lloyd Jones coloca no livro Combate Cristão, que é o melhor livro sobre batalha espiritual que eu já li. Ele diz o seguinte, quando Paulo fala em Efésios 6, que nós precisamos usar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, ele diz que todo pensamento que passa pela sua cabeça, que não é fruto daquilo que você crê, que você quer, é aquilo que você, são um dardo inflamado do maligno. Você tem que apagar com o escudo da fé. Eu não creio nisso. Isso não é meu, isso não me pertence. Ou mudando de figura. Mudando a figura. Lutero dizia que você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça. Você pode impedir que faça ninho na sua cabeça. Então, o problema do pensamento ou de um sonho é quando você traz isso para dentro de você e começa a ruminar. Vamos pegar o exemplo do Davi. Davi deixou de ir para a guerra no tempo que os reis iam para a guerra. Ficou no palácio. Está lá, ocioso, deitado na cama. À tarde ele se levanta, vai passear pelo terraço. O palácio dele ficava em cima, uma visão privilegiada, né? E de lá de cima ele vê uma mulher tomando banho. Não há pecado num homem, num relance, ver uma mulher tomando banho. Nem achar ela bonita. Ele poderia ter desviado o olhar, podia ter voltado a uma atividade, mas ele continuou olhando. Foi atraído pela cobiça dos olhos. Mandou alguém perguntar que mulher era aquela. A resposta veio com um alerta para o México, não, é casada. E é casada com um soldado que está na guerra. Mas a paixão já tinha dominado o coração dele, ele mandou outra comitiva lá buscar a mulher. Ninguém sabia se buscou por uma entrevista, por uma causa qualquer. E ele se deita com essa mulher, e a Bíblia, Tiago, em momento algum fala do que Batseba pensou. Se Batseba foi para a cama porque quis, porque gostou, se ela foi forçada a ir para a cama, se ela foi porque foi seduzida para ir para a cama. A Bíblia não fala nada do que ela sentiu depois por esse homem, por Davi. Nada. A Bíblia fala nada. A Bíblia, o narrador não diz uma palavra dos sentimentos da Batseba. A única palavra de Batseba em todo esse enredo foi esta: estou grávida. E mais nada. Ou seja, o problema não é ver, o problema não é sonhar, o problema não é passar um pensamento. O problema é agarrar aquilo, ruminar aquilo. E aquele pensamento, e aquele olhar, e aquele sonho virão um desejo. E o desejo virá uma prática. E uma prática virá uma desgraça na vida da pessoa. O que aconteceu com Davi. Muito bem. Então fica aqui o nosso convite para que você participe com a gente no Trocando Ideias. Nós vamos encerrando por aqui, mas a gente quer contar com a sua participação num próximo programa, então fica aqui o nosso convite para que você mande também suas perguntas para cá. Está aparecendo o endereço de e-mail, você vai mandar um e-mail para a gente e a gente conversa com você num próximo programa. Eu passo agora a palavra ao reverendo Hernandes. Muito bem, Tiago, eu quero aproveitar aqui na Câmara Central também, aberta, para fazer um convite a você para conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Uma igreja está em São Paulo, do lado da Ponte Cidade Universitária, uma igreja missionária, uma igreja bíblica, uma igreja relevante, uma igreja muito acolhedora, uma igreja para você e para a sua família.
nosso pastor Arivaldo Dias Casimiro, um homem que tem sido uma bênção nas mãos de Deus, um líder que tem influenciado a igreja evangélica brasileira. E você é o nosso convidado. Venha para cá, participe com a gente, você que mora em São Paulo. E você também pode participar da igreja de outra maneira, acompanhando a programação pelo canal do YouTube da igreja e pela IPP-TV. Tem muita coisa boa para edificar o seu coração. Deus te abençoe muito e nos veremos então no próximo programa. Próximo programa, né, Tiago? O senhor volta, né? Se Deus quiser. Então, um grande abraço para você e para sua família. Um abraço, obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa.